Rapaz, eu acho uma boa ideia nós começar falando em concessionário. É isso mesmo, a gente poderia também falar sobre a compra de moto, relacionar o tema com isso. Já tá gravando. Oxê! Meus amigos! Bom dia, boa tarde ou boa noite para onde você está assistindo. Tu quer comprar uma moto? Tu vai lá no Motorac. Tu quer comprar um alimento, você vai lá no mercado. Tu quer comprar um carro? Tu vai na Belovel. Agora tá faltando oxigênio para respirar. Onde é que eu encontro? Como é que eu vou respirar? Fica ligadinho aí, porque essas e outras dúvidas nós vamos tirar nesta videoaula. Eu sou o professor Lindomar Batista. Eu sou o professor Josué Barbosa e a aula de hoje é fotossíntese. Então, pessoal, a aula hoje é sobre a fotossíntese. Aquela fotossíntese que nos ajuda dando oxigênio para você respirar. Algumas pessoas já estão se perguntando, e quem faz fotossíntese? As plantas, tá bom? Existem dois tipos, existem as fases claras e as fases escuras. Vamos falar tudo hoje. Vale lembrar a primeira coisa, quando eu vou falar de planta, que são autótrofas. Você deve estar se perguntando, o que é autótrofa? O que é autótrofa? O que é autótrofa? Ela produz seu próprio alimento, tá bom? A fotossíntese consiste na transformação da energia luminosa. Lindomar, professor Lindomar, é o sol, está emitindo luzes. Então eu vou pegar essas luzes de Lindomar e vou transformar em energias químicas. A fotossíntese ela está dividida em duas fases, como eu falei, fases claras, fases escuras. Nas fases claras, se liga aí que pode cair no vestibular. Só tem um objetivo: transformar em ATP e NADPH. Ela pega a luz solar e transforma em átomos de ATP e átomos de NADPH. Tá bom? Essas duas moléculas que vai ser utilizado lá na fase escura. Eu vou passar aqui para meu amigo professor Lindomar, que está me enrolando, só está pensando em comprar o carro dele. Na fase clara, como o Josué já deu início, ou mais conhecido como fotoquímica, ela está dividida em duas etapas. A fotólise, que na verdade é a quebra da molécula da água, que vai servir para quê? A gente iniciou a videoaula falando sobre oxigênio. E esse oxigênio que as plantas liberam, que a gente utiliza, que a gente consome esse oxigênio, ele é produzido justamente nesse processo da fotólise. Por quê? Ocorre a quebra da molécula da água, fazendo com que essa quebra de molécula haja liberação da atmosfera do oxigênio que nós respiramos. E nós temos também a fotofosforilação, que ocorre lá nos cloroplastos, como a gente já falou em outras aulas, dentro do tilacoide, que as células, as clorofilas, elas vão utilizar essa energia solar. A clorofila absorve, como eu falei, a luz solar e uma grande liberação de elétrons em forma de ATP e NADPH. Essas duas moléculas energéticas, elas são utilizadas lá na fase escura, que o professor Lindomar vai falar agora. Mas presta atenção, se cair lá no vestibular, a primeira fase, fase clara, o que faz? NADPH e ATP. Se liga, porque tu é aluno do Motiva Gente. Josué já concluiu sobre a fase clara. A gente viu que o quê? A fase clara ela tem o objetivo de produzir o ATP e o NADPH, que são duas moléculas energéticas. Pegou a energia solar, transformou nessas duas moléculas energéticas e agora na fase escura, olha, você viu a fase clara. Fase clara lembra logo o quê? O dia, a luminosidade. Nós agora vamos entrar na fase escura. A planta, quando chega à noite, ela vai utilizar esses três compostos. O ATP, lá da fase clara, o NADPH e mais o CO2 atmosférico, que está na atmosfera. Então a planta ela já possui uma molécula chamada ribulose, com 5 carbonos. Quando ela pega esse átomo da atmosfera, esse CO2 da atmosfera, que tem um carbono, vai formar um composto com 6 carbonos. Essa molécula ela será quebrada ao meio, formando duas moléculas com 3 carbonos cada, que vai ser chamado, nós chamamos o nome de PGA. Essa PGA ela vai se juntar lá com a ATP da primeira fase, a fase clara,
mais o NADPH, quando se juntar, essas moléculas se juntarem, irão formar um composto que nós chamamos de PGAL, que vai ter 6 carbonos, que será utilizado para a produção de carboidratos. Então, desses 6 carbonos que existem, nesse PGAL, vai ser pegado um carbono e vai ser utilizado para a produção de carboidrato, porque a planta ela vai precisar de carboidrato para a sua respiração celular. Isso mesmo, a planta ela também respira, ela faz respiração celular. E esse ciclo ele vai continuar, porque quando for perdido esse carbono para a produção do carboidrato, ele voltará a ter 5 carbonos novamente, formando novamente aquele composto que eu lhe falei lá no início, a ribose, que vai formar novamente o ciclo, chamando o ciclo de Kelvin. Então, os carboidratos formados serão utilizados na respiração celular para a produção de mais ATP, e mais ATP e mais ATP. Meus amigos, eu posso te contar uma história? Tu vai gabaritar as provas, porque já sabe que a respiração da fotossíntese é duas etapas, fase clara, fase escura. A clara é só para fazer NADPH e ATP. O resto vem na segunda fase, fase escura, feita à noite. Curte aí nosso canal, acessem www.motivagente.com, inscreva-se no canal no YouTube, lembre-se aí, tá bom, pessoal? Vem agora no exercício para você ver como é cobrado nos concursos e nos vestibulares. Instituto Federal do Ceará. Eita, instituto que eu estudei em 2014. As células vegetais possuem características muito peculiares, com alguns tipos de organelas que não estão presentes em células animais. Por exemplo, as organelas fotossintetizantes referem-se a uma organela fotossintetizante. Vamos ver aqui a questão da letrinha A. Se pergunta aí sobre uma organela fotossintetizante. Então nós temos aqui a primeira letrinha, a letra A, que está falando sobre a mitocôndria. Mitocôndria tem a ver com respiração celular. Então a letra A está incorreta. Letra B, cloroplasto. Eita, que o cloroplasto tem lá na célula vegetal. Letra B está correta. Vamos olhar se tem mais alguma outra. Vamos ver agora a letrinha C. Está falando aqui sobre a organela, sobre o vacúolo. O vacúolo a gente sabe que serve o quê? Para acumular substâncias celular. Então não tem nada a ver com fotossíntese. Letrinha D, complexo de Golgi. Como já falamos em aulas anteriores, o complexo de Golgi serve como empacotador. Lembra lá o correio para distribuir entre as células? Vamos para outra letrinha. E temos a letra E, a última letra, que fala aí sobre os ribossomos. Ribossomo, nós sabemos, nós já estudamos isso em outras videoaulas, que ele é responsável pela síntese de proteína. Não tem nada a ver com fotossíntese. Então, pessoal, lembrando, a respostinha correta é a letra B. B de Brasil. Brasil que lembra esses dois humildes brasileiros que trabalham para te dar o melhor conteúdo.